Hello everybody, I'm Felipe Meira, The Pirate, e eu tô aqui para falar para vocês, para ser polêmico mais uma vez, e tá aqui, ó, almoço não é lanche. Meu Deus, como vai vir professor de inglês falar que tá errado, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vamos lá, você vai saber como é que se diz almoço de verdade em inglês depois dessa vinheta. Primeiro, a gente tem que ir passo a passo, a gente vai falar um pouquinho de contexto histórico, a gente vai falar do contexto cultural, e a gente vai falar de celebrações, de datas, de horários e tal, e tal, e tal. E primeiro a gente tem que entender o conceito de cada refeição. E a primeira refeição que a gente vai ter aí é o breakfast. I have bread and coffee for breakfast. Eu tenho pão e café para o café da manhã. É um café da manhã comum, típico, um lanchezinho rapidinho, de jejum, ligeiro, que é a quase tradução literal de breakfast, que é o de jejum, né? Aquela refeição que você tem quando você acorda, que aqui no Brasil a gente chama de café da manhã, e em Portugal o pessoal chama de pequeno almoço. Aqui, ó, na minha terra, a gente chama de breakfast, isso aí, ó, um cuscuzinho, com a carnezinha, com queijinho, com ovinho, uma salsichinha, um cafezinho, um suquinho também pode ser, cai bem, o pessoal gosta bastante. Mesmo chamando café da manhã, muita gente gosta de tomar com suco. Leite também, por que não? Um inhamezinho, uma charque, um cuscuzinho do charque também é bom. Uma macaxeirinha, uma batata doce, eita, um sanduíchezinho, um mistozinho com queijo e presunto também é legal, um pedacinho de bolo, uma frutinha. É bom tomar café da manhã, uma fruta, uma maçã, um mamãozinho, um abacatezinho, uns abacaxizinhos, que eu gosto também, um pouquinho de uva. É legal, é bom. Esse é o breakfast, é aquela refeição quando você acorda. Acordei, tomei essa refeição, comi. E a gente tem aí o nosso movimento de trabalhadores e com a evolução da industrialização, a expansão do capitalismo, a gente tem o brunch. Antigamente, até no século passado, nos anos 70, 80, ainda tinha muita empresa que tinha 3 escalas, e tinha uma escala que começava às 10 da manhã, e essa escala, esse pessoal que pegava às 10 da manhã fazia o brunch, que era o almoço com o lanche junto, tá? Mais ou menos às 10, 11 horas da manhã, 10 e meia, eles tomavam o café da manhã e o almoço junto, por isso que é chamado de brunch. É brunch, é breakfast mais o lunch. E o lunch? I have lunch at noon. Eu tenho como meu lunch ao meio-dia. E esse é o lunch tradicional dos americanos, muitos ingleses, muitos australianos também, alguns canadenses também fazem esse tipo de lunch. Um sanduíchezinho, um hambúrguerzinho, um pedaço de pizza, um pedaço de bolo. I have snacks around 3 p.m. Eu tenho como algumas coisinhas numa beliscadinha às 3 horas, que é o nosso lanche. Eu até prefiro esse daqui de baixo do que o de cima, aconselho mais esse lunch daqui de baixo do que esse lanche aí de cima, nada contra quem come, né? Eu acho mais saudável esse de baixo. É muito disso, é muito o lunch. O nosso lanche vem, a palavra lanche no português vem desse lanche aí mesmo, que a gente comeu uma coisinha que geralmente pra gente aqui é às 3 e pouca, 4 horas, né? Como dizem aqui em Pernambuco, depois que o sol esfriar, tem esse horário aqui em Pernambuco, que é interessante. Geralmente a gente está fazendo um lanchezinho, né? Comendo um biscoitinho, um bolinho, uma frutinha. Preste atenção nessas informações, são muito valiosas para o que a gente vai começar a falar agora. Dinner. We often have dinner at 6 p.m. Essa frase também é fantástica, muito importante para tudo que a gente está falando. Esse horário aí. E o dinner deles é isso aí. É aquela comida mais pesada, aquele volume maior de comida que eles comem. O que a gente come no almoço, eles geralmente comem no dinner at 6 p.m. É essa comida mais pesada. É o arroz, é o feijão, é a carne, é a salada. Então aqui eu trouxe vários exemplos de dinners deles, de americano, tá? At my birthday, we have a supper. Eu coloquei a frase com o aniversário e a imagem fala de Christmas, Natal. Por que eu fiz isso? Porque em ocasiões especiais, as pessoas têm o super, que é um jantarzão especial.
Aí à noite eles, geralmente, ou quando o sol esfria, eles estão tendo o super, que é uma alimentação mais pesada para celebrar uma data especial. Então sempre que eu tenho uma data especial, uma data comemorativa, muito especial para mim, para minha família, para quem está perto de mim, eu uso essa expressão super, que vem de soup, sopa em francês, e que tem a mesma pronúncia do soup em inglês também, que é sopa. Né? Então, falei, mas como é que fala almoço em inglês? Vamos lá, vamos entender o conceito do almoço. O que é o almoço? Primeiro, almoço é a nossa refeição principal, the main meal of the day, a principal refeição do dia. Isso no mundo inteiro. O almoço é a principal refeição do dia no mundo inteiro. Nós comemos mais. É a refeição que a gente come mais. A gente tem mais proteína, mais vitaminas, mais nutrientes. Que é algo tipo essa imagem. A gente vai ter o arroz, o feijão, farofinha, carnezinha, tal. Isso é mais brasileiro. É a refeição mais de brasileiro. Em que horário, em que refeição eles comem esse volume de comida? No dinner. Então, almoço, na verdade, é dinner. E o lunch é lanche. E o snack é aquela beliscadinha que a gente dá. Então, vamos lá. Dinner é almoço. Lunch é lanche. E snack é a beliscadinha que a gente pode dar fora do horário. A gente pode fazer isso de manhã, de tarde ou de noite. Mas por que o lunch é ao meio-dia e o dinner à noite? Vamos lá. Antigamente, é coisa de 2, 3 séculos atrás, o dinner era at noon. People used to have dinner at noon. Eles costumavam ter o dinner ao meio-dia. Mas por questões da Revolução Industrial, foram mudando os horários alimentares, os costumes das pessoas se dedicando muito mais a trabalho do que a sua vida social em casa, até para poder manter o seu emprego, a questão da chegada das máquinas e tal, nessa revolução que a gente está tendo agora também, com a tecnologia, com a informática, com a informatização das coisas, com aula online. Então, mudaram-se os costumes. Mudando os costumes, o dinner foi passando para 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, 4h da tarde, o sol já está esfriando, 5 e chegou às 6. E hoje, como o pessoal lá, o horário comercial é até as 5, e às 5 a maioria das pessoas largam para suas casas, das escolas, do trabalho, de tudo. Então, convencionou-se que o dinner, a principal refeição, quando todo mundo consegue se reunir, é à noite. Então, eles almoçam à noite. No Canadá, existem várias regiões do Canadá, e nas grandes metrópoles, em British Columbia, em Vancouver, em Okanagan, em Victoria Island, em Ontário, com Toronto, com Ottawa, nas grandes metrópoles, os mais antigos ainda têm o dinner ao meio-dia. E ainda chamam a refeição do meio-dia de dinner e a da noite de super. É uma questão cultural, é uma questão de mudanças e convencionou-se hoje lá para eles ter esse tipo de refeição, porque eles normalmente não se encontram ao meio-dia. As crianças, os adolescentes estão na escola, os jovens na faculdade, então eles almoçam por lá mesmo, ou no trabalho. Os jovens e os adultos, os mais experientes, também almoçam no trabalho, e em casa a única refeição que eles conseguem ter é à noite. Como lá se paga por hora, e as leis trabalhistas são bem diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, então eles têm que aproveitar até o horário do almoço para comer alguma coisa rápida, para voltar para trabalhar, para poder render, para bater meta, para essas coisas que a gente tem que ter nessas empresas que precisam de meta. Então, por questões culturais, sociais, mudaram o almoço para a noite. Mas o almoço é dinner.